Bom, pessoal, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho das propriedades periódicas e aperiódicas, certo? Como o nome já diz, né, tem relação com a tabela periódica. Nós vamos começar então com as propriedades aperiódicas, tá? As propriedades aperiódicas são propriedades que aumentam ou diminuem à medida que o Z representa o número atômico, né? À medida que o número atômico aumenta, não se repetindo em outros períodos. Então, com propriedades aperiódicas, nós temos apenas a massa atômica e o calor específico, tá ok? Nós vamos nos ater apenas a esses dois. A massa atômica é aquela massa que você já conhece, já sabe identificar na tabela periódica, certo? E o calor específico é o calor que cada átomo, cada elemento químico apresenta por si só, certo? E essas são basicamente as duas propriedades aperiódicas, ou seja, não periódicas, que nós temos na tabela periódica, tá ok? Esse estudo das propriedades aperiódicas, ele é um estudo mais simples quando comparado com as propriedades periódicas, que é um estudo que a gente tem um pouco mais de informação, tá? Mas vamos seguir aqui para a gente não se perder. Então vamos lá. Partindo então agora, nós vamos para as propriedades periódicas. E a primeira propriedade periódica que nós vamos ver é o raio atômico, tá? Primeiro que nós vamos entender o que é o raio atômico. Pessoal, raio atômico é a distância entre o limite da eletrosfera e o núcleo do átomo. Então nós temos lá o limite da eletrosfera. Se um átomo tem lá o seu último elétron no terceiro nível, esse vai ser o limite mais externo da eletrosfera. Se um outro átomo tem o seu nível mais externo, sendo o quinto nível, esse será o nível limite dessa eletrosfera, certo? Então, o raio atômico é a distância entre o limite da eletrosfera, isso vai depender totalmente da quantidade de elétrons que esse elemento químico tem, certo? Entre o limite da eletrosfera e o núcleo do átomo, certo? E esse raio atômico, pessoal, na verdade, ele é medido entre dois núcleos, porque a gente não consegue mensurar o tamanho dos elétrons, né? Então, a gente mede esse raio atômico, ele é medido experimentalmente através de raio-x. A gente pega o centro de um núcleo ao centro do outro núcleo e divide ele por 2. Então aí a gente tem o raio atômico de um determinado átomo, certo? E, pessoal, há basicamente 3 regras principais, certo? Quando a gente vai trabalhar com raio atômico. Porque quando a gente lembra de raio atômico, a gente tem que lembrar também que o átomo ele pode se transformar em um íon, certo? O que são os íons? Os íons são átomos que apresentam cargas, que possuem carga elétrica. Essa carga pode ser tanto positiva ou negativa. Se ela for positiva, nós temos um cátion, e se ela for negativa, nós temos um ânion. E há 3 regras principais para a gente entender a diferença desse raio iônico para esse raio atômico, certo? A primeira regra diz o seguinte: todo cátion eu representei por esse elemento X aqui com a carga positiva, para a gente lembrar que ele tem a carga positiva. Todo cátion é menor que seu átomo correspondente. Como assim? Vamos olhar esse exemplo aqui. Esse exemplo foi experimentalmente, certo? Aqui representa 1,90 angstrom e aqui 0,95 angstrom, que isso significa que esse angstrom é o tamanho do raio atômico, certo? Se a gente ver aqui, ó, esse aqui é o sódio neutro, onde na distribuição eletrônica dele nós temos 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11 elétrons, certo? No total temos 11 elétrons. É um átomo neutro, que o número atômico é igual à quantidade de elétrons. Aqui, se nós formos ver, a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons. Nós temos o número atômico igual a 11 e 2, 4, 6. Ele perdeu um elétron. Repara o seguinte, meninos. Aqui, quando a gente tem 11 elétrons, a gente utiliza o terceiro nível, que é o 3, né? O 3 aqui indica que está no terceiro nível, a terceira camada da distribuição eletrônica, né? Repara que agora, quando esse sódio ele perde um elétron, esse orbital S aqui, ó, esse subnível S, ele fica vazio. Eu representei aqui o 0 só para vocês entenderem que ele perdeu esse elétron e ficou com a carga positiva. Então, esse 3 agora já não é mais a camada de valência, aqui a gente já não tem mais elétron aqui. O nível de valência passa a ser o 2s2, 2p6, né? O nível 2. Ou seja, a distância dessa ligação aqui, a distância do raio atômico nesse caso aqui é maior do que nesse.
porque ele é um cátion, o sódio é um cátion, certo? Porque ao perder esse elétron do último nível, esse último nível 3 aqui deixa de ser a camada de valência e passa a ser o nível 2, certo? Então, a distância aqui do raio atômico desse íon é menor do que a do átomo correspondente, certo? Então, todo cátion é menor que seu átomo correspondente, certo? Justamente porque a quantidade de elétrons diminui, certo? A segunda regra nós temos aqui, todo ânion é representado aqui por X menos, para representar a carga negativa, todo ânion é maior que seu átomo correspondente. Se aqui, na primeira regra, quando a gente perde um elétron, a distância diminui, aqui no caso da segunda regra, quando ele recebe um elétron, quando esse cara ganha um elétron a mais, a distância aumenta, né? Porque ele vai ter mais carga eletrônica, ele vai ter mais energia negativa. Então a distância ali do núcleo até a extremidade da eletrosfera, ela vai ser menor. No caso aqui da segunda regra, ela vai ser maior, certo? Então vamos olhar esse exemplo aqui, ó. O enxofre 16. O enxofre tem um número atômico igual a 16, certo? Quer dizer, então, que a distribuição eletrônica dele, a gente tem essa distribuição eletrônica. Agora, quando esse enxofre se torna um ânion, com a carga onde ele recebe mais 2 elétrons, repara o seguinte, o último nível aqui, nós temos 3s2, 3p4. Aqui, quando ele é um ânion, nós temos 3s2, 3p6, nós temos 2 elétrons a mais. E pelo fato desses 2 elétrons a mais estarem ali, nós vamos ter um raio iônico, um raio atômico desse ânion vai ser maior, certo? O raio atômico do ânion vai ser maior do que do seu átomo neutro, né? Então aqui o enxofre com carga 2-, ele vai apresentar um raio atômico maior do que o enxofre neutro, o enxofre sem carga, certo? Todo ânion então vai apresentar um raio maior que o seu átomo correspondente, certo? E aqui então nós temos a terceira e última regra dessa questão do raio atômico. A terceira regra diz o seguinte: em uma série isoeletrônica, eu já explico o que é isso, quanto maior o número de prótons, menor o raio. Repara aqui, meninos, nós temos aqui ó, o oxigênio de número atômico 8 com a carga 2-, o sódio de número atômico 11 com a carga 1+, e o magnésio de número atômico 12 com a carga 2+. Se nós formos ver, pelo fato deles serem íons, certo? Eles vão apresentar exatamente a mesma distribuição eletrônica, certo? Porque aqui o oxigênio estava com 8 prótons, logo tem 8 elétrons. Se ele recebe mais 2, fica com 10. O sódio com 11, ele perde um elétron, fica com 10 elétrons. O magnésio tem 12 elétrons, né? Perde 2 elétrons, fica carga 2+, ele vai ter então 10 elétrons. Só que se a gente reparar aqui, ó, nós temos aqui ó, 1,40 angstrom, 0,95 angstrom e 0,65 angstrom, certo? Então, quanto maior o número de prótons, menor vai ser o raio. Que olha só, o número atômico, a gente olha a quantidade de prótons, né, o número de prótons pelo número atômico. O número atômico do oxigênio é 8, do sódio é 11 e do magnésio é 12. Se nós repararmos, qual deles tem a maior quantidade de prótons? O magnésio com 12 prótons, certo? E por ele apresentar maior quantidade de prótons no núcleo, ele vai ter aí uma menor raio atômico do que os outros, certo? Repara que todos eles têm a mesma quantidade de elétrons, por isso que a gente chama de série isoeletrônica. São átomos diferentes que apresentam a mesma quantidade de elétrons, a mesma distribuição eletrônica. Se nós repararmos, é que o que tem a maior quantidade de prótons, que é o magnésio, ele vai ter um menor raio atômico, tá? É a terceira regra da questão de raio iônico por raio atômico. E a gente analisa, pessoal, o raio atômico em átomos neutros, né? Da seguinte maneira: a gente é só seguir essa direção. Então, quanto mais para a esquerda e mais para baixo tiver, menor vai ser o nosso raio atômico aqui, ok? E aqui então a gente encerra essa parte de raio atômico e vamos para a segunda propriedade, tá? A segunda propriedade periódica que a gente tem é a energia de ionização. O que é essa energia de ionização? Energia de ionização é a energia mínima que um átomo precisa receber para perder um elétron. Então, esquematicamente, a gente tem... Aqui nós temos um átomo A, certo? Então, ele recebe uma energia de ionização, certo? Ele tem uma energia de ionização aqui
para ele perder um elétron, e se ele perde um elétron, logo ele vai se transformar em um cátion, certo? Ele vai se transformar em um cátion. E isso está diretamente relacionado, pessoal, com o tamanho do átomo, o tamanho do elemento químico que a gente está analisando, tá? E a energia de ionização, ela é maior, ela é mais intensa, certo? Nesses átomos aqui da pontinha, tá? Desse lado direito, a energia de ionização ela é mais intensa nos átomos aqui que estão à direita e mais acima. Se a gente olha no mesmo grupo, olhando na mesma coluna assim, os elementos que estão mais para cima vão apresentar uma energia de ionização maior. Se a gente olha no mesmo período, os elementos que estiverem mais para a direita vão apresentar uma energia de ionização maior do que os outros, os anteriores, tá ok? E aqui a gente encerra essa nossa aula.